Olá a todos e a todas que nos acompanham nessas nossas conversas sobre literatura. Bem, a urgência de enfrentar a crise climática coloca novas demandas para a literatura destinada à infância. Não basta apenas entreter, é fundamental informar, educar e sensibilizar as crianças sobre as questões ambientais que impactam o nosso futuro. A produção editorial atual tem inovado ao criar livros que combinam conteúdo informativo com uma estética literária e visual envolvente, ajudando a despertar a curiosidade científica e a consciência ambiental desde cedo. Sobre esse assunto, temos o prazer de conversar com João Luiz Guimarães, um talentoso jornalista, roteirista e escritor, particularmente um grande amigo. João tem se destacado na literatura infantil, começando já com seu primeiro livro, O Vento de Oalab, que foi agraciado com o prêmio Barco a Vapor. Seu trabalho Papo Reto e Papo Curvo recebeu o prêmio Off Flip e foi finalista do prêmio Jabuti. Em 2021, ele conquistou os prêmios Jabuti de melhor livro infantil e de melhor livro do ano com a obra Saga Trissuinorana, uma releitura da fábula dos Três Porquinhos, contextualizada nas tragédias socioambientais de Mariana e Brumadinho. A obra também recebeu o selo de distinção da Cátedra Unesco, o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, foi incluída no catálogo da Feira de Bolonha e na Biblioteca de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Olha só a lista. Seu mais recente livro, O Dia em que a Lágrima Chorou, esse aqui, aborda de maneira lírica e alegórica a crise climática, dando voz a diferentes gotas de líquidos para explorar o impacto das ações humanas sobre a água, um elemento essencial para a vida. Bem-vindo, João! Obrigado, Mazé. Que honra, que orgulho estar aqui. Muito obrigado pelo convite, o seu convite, o convite da Moderna, da Santillana. E é um prazer enorme ouvir você me dizer que eu sou seu amigo, um grande amigo, porque isso me enche de orgulho, porque quem não sabe, a Mazé foi minha professora na pós-graduação do Vera Cruz, e a obra mais premiada de todas, a Saga Trissuinorana, surgiu dentro de uma aula da Mazé, a partir de uma provocação da Mazé, de fazer, a gente estava trabalhando reconto a partir de fábulas consagradas, e aí tive essa ideia de misturar com o cânone, né? Alguém do cânone, pegar esse sotaque, quem poderia ser, e pensei em Guimarães Rosa, e deu tudo que deu, né? Mas é toda a história que aconteceu. Pois é, esse orgulho é recíproco. Não é qualquer dia que o texto produzido na sua aula vira livro do ano. Fala sério. Pois é. É isso. Bom, E vamos agora, falar do livro novo, João? Então, é um prazer enorme agora estar com esse livro novo, né? O Dia em que a Lágrima Chorou, uma parceria com a Anabela Lopes, que também é uma artista incrível, né? Esse é o grande barato de fazer literatura infantil e trabalhar com esse conceito do álbum ilustrado, né? Em que você, na verdade, tem uma dupla autoria, né? Você traz o texto, eu, no caso, né? Trago o texto e ela também traz um texto, né? Porque a imagem, eu considero que ela também é texto, né? Ela também é narrativa e ela... Claro. E ela também significa, na relação muito, com a palavra, é um é, looping, né? Então, eu tô achando muito, muito legal. Essa experiência foi incrível. A gente se falou, a gente fez tudo meio à distância, porque eu moro em São Paulo e ela mora em Porto de Galinhas, lá perto de Olinda, lá perto, né, em Pernambuco. E então foi uma troca assim super bacana por vídeo. A gente se falava, mandava fotos, ideias, e ia trocando e foi muito rico, assim, muito especial essa relação. Estou muito Que feliz. bacana. E o tema, né, mas você que
Desculpa, estou te cortando, né? Era só para... Não, não, não. Mas eu, antes de você continuar falando sobre o livro, eu quero fazer com que as pessoas experimentem um pedacinho do livro, uma provinha. E seu livro começa já de cara com um protesto impactante. Você poderia fazer a leitura da abertura para nós, João? Tá bom, vou fazer assim. Então ele começa assim, ó. Um dia, toda a água da terra se cansou de ser tão maltratada e decidiu ir embora para sempre. O espírito das águas ergueu-se vaporoso no meio do oceano e bradou: basta! Cansei! Sou, junto com o sol, responsável por toda a vida. E mesmo assim, continuam a me poluir e desperdiçar. Chega! A humanidade insiste em chamar este planeta de Terra, não é? Pois então, vou-me embora. Assim, ele pode ficar mais de acordo com seu nome. Maravilha, João. Desculpa Eu acho. o ator meio canastrão aqui, porque o ator Não, ficou canastrão... ótimo. Você personificou a figura. Ai, que delícia. Mas, João, o seu trabalho anterior, o Saga Trício e Norana, que você já comentou um pouquinho, ele retrata, ele reconta, né, uma fábula clássica, situando em um contexto das tragédias socioambientais de Mariana e Brumadinho. Como é que foi a sua transição para abordar a crise climática através de personagens líquidos no seu novo livro? Então, mas eu estou muito tocado, né? Acho que todos nós, por esse momento de crise que a gente atravessa, né? E eu acho que uma coisa que é fundamental, que a gente percebe cada vez mais, é que o meio ambiente, ele sempre foi usado, tratado como um pano de fundo, né? Como um cenário onde a ação dos personagens se desenrola, né? E a gente está vivendo uma época em que, pela primeira vez, esse meio ambiente ele está assumindo o protagonismo, né? Ele está virando o personagem central. E a gente aqui vai ficar para trás, né? Na verdade, sempre me tocou um aspecto, uma denominação que eu li, que fala da palavra supraliminar. A gente conhece muito o subliminar. A gente trabalha com essa ideia de subliminar, né? Algo que é sutil, que passa quase despercebido da nossa consciência, mas que nos afeta. O supraliminar seria uma derivação disso, mas num plano macro. Então, ou seja, é algo que é tão grande, é de uma ordem de grandeza tão grande que nos escapa igualmente dessa percepção mais fina, mais consciente do dia a dia. Então, o subliminar seria essa coisa tão discreta que não é percebida, e o supra é tão macro que também não é percebida. Isso eu achei muito interessante, essa definição. Eu acho que ela se aplica muito à questão climática que a gente vive, né? O derretimento das calotas polares não é algo que é sentido aqui em São Paulo, diretamente, eu quero dizer, né? Claro, a gente tem informação, a gente vê o urso polar ali tentando caçar a foca, já não tendo mais onde pisar. A gente vê os efeitos disso, né? A gente se informa e sabe que os efeitos são cada vez maiores, né? O aquecimento global, os tufões, as tempestades, as enchentes, né? As secas extremas, tudo isso. Mas a gente não percebe isso claramente, né? Quer dizer, agora a gente vai começar a perceber, porque as enchentes vão realmente, como a gente teve as tragédias agora, recente aqui no Brasil, em Porto Alegre, né? Que foi bem... As queimadas estão acontecendo, na Amazônia, no Pantanal, a gente está realmente percebendo a coisa chegar mais perto da gente. Mas até então, isso sempre estava numa outra ordem, né? E eu acho que isso é muito interessante, assim. E isso me toca, né? E se reflete no trabalho, cada vez mais. Quer dizer, não é uma coisa que eu paro e penso, vou escrever sobre isso, mas isso acaba entrando no trabalho, né? Foi assim, pelo menos no Saga,
em que eu estava realmente fazendo só um exercício literário de reconto, usando a sintaxe rosiana, e aconteceu Brumadinho, né? Já tinha acontecido Mariana e aconteceu Brumadinho, eu fiquei impactado com aquilo. Da mesma forma, eu estava imaginando a ideia desse livro surgiu assim a partir da ideia da estalactite como uma gota petrificada, né? Como uma gota estátua. Achei legal essa ideia, fiquei brincando com isso, pensando nas gotas, como seria uma reunião de gotas, e surgiu, quer dizer, desse viés puramente... Mas aí que está, o que é exatamente a criação, né? Senão essa influência cruzada de várias coisas que a gente nem tem ideia, né? Então, sim, acabou virando o que virou, né? Mas a partir de um ponto bem sutil, assim. Esse comentário que você faz a respeito de como que surgiu a obra e trazendo temas tão pungentes nesse momento que a gente está vivendo, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você considera O Dia em que a Lágrima Chorou? Você considera uma obra de ficção, não ficção, uma mistura de ambas? Como é que você lida com isso? Eu acho que é uma mistura de ambos, né? Como a gente é uma mistura de ambos, né? Eu acho que a gente é ficção e não ficção também. A gente edita o tempo todo as nossas memórias, as nossas experiências. É, a gente busca uma verdade, né? Mas existe uma verdade na ficção que é muito interessante e que é muito necessária para nós, seres humanos, né? A fabulação, ela é muito necessária. E então eu fico pensando assim que existe a verdade referencial, né? A verdade que a gente busca, uma certa objetividade, que a não ficção busca, que o jornalismo, vamos dizer assim, busca dos fatos, dos acontecimentos, e existe uma verdade da ficção. Por exemplo, quando a gente pensa que, sei lá, no Kafka, na Metamorfose, não é uma experiência, não é algo da verdade referencial concreta, alguém acordar um dia transformado num inseto gigantesco na sua cama. Mas isso tem uma verdade profunda humana, uma verdade profunda da experiência de viver, né? E de uma forma alegórica, claro, mas então eu acho que esse confronto dessas verdades que me interessam, e acho que interessa a literatura e que são formativas. Então, nesse sentido, ele é ficcional e ele é não ficcional. Eu acho muito interessante você ter trazido esse ponto, porque a gente pensa sempre que a literatura infantil ela é sempre ficção, né? Ela é uma fabulação, e existem grandes obras não ficcionais infantis, né? Eu cito, por exemplo, uma da Adriana Carranca, da Malala, menina que não queria ir para a escola. É um exercício, quase uma grande reportagem para crianças, né? Trazendo toda a história da Malala e a importância dela. Então, eu acho que tem um espaço incrível para não ficção dentro da literatura infantil, da ficção pura, que a gente conhece, e eu acho que desses hibridismos, né? Eu considero que esse trabalho, ele é um trabalho que tem um pouco, sim, de não ficção, ele traz uma linguagem que é intencionalmente formal, que se assemelha até um pouco uma linguagem de uma reunião de condomínio, assim, porque é uma conferência de gotas, né? Ou uma reunião, vamos dizer assim, da Assembleia Geral da ONU, né? Uma ONU das gotas líquidas do planeta, e que não deixa de ser, a ONU não deixa de ser um grande condomínio, né? Então essa linguagem ela está intencionalmente colocada, posta, assim, né? Tem um certo formalismo, né? Nas falas de cada um pede a palavra, a outra gota se atravessa, uma está raivosa, a outra defende o seu ponto de vista, a outra tem uma que tenta fazer uma piada e é desqualificada pelas outras, tem uma que tenta invadir a conferência e é repelida, que é uma gota de óleo, que ela nunca se mistura com as gotas líquidas, e aí ela quer dar opinião, aí tiram ela da... Então, essa brincadeira, né, que tem a floco de neve, né, que é uma gota, mas que vira floco, né, tem uma brincadeira até de gênero aí, né, na palavra masculina, o floco, né, para a gota, e ela curte essa nova identidade. Então, questões assim que são colocadas, né, que estão na nossa pauta,
adulta, vamos dizer assim, né, do noticiário, das grandes questões do nosso tempo, do espírito do tempo, né? Tem o espírito das águas aqui, mas de certa forma eu acho que a gente está falando do espírito do nosso tempo. E então, nesse sentido, estou trazendo a não ficção, né, para o universo da criança. João, quando você estava falando isso, me ocorreu te perguntar, você teve uma experiência como jornalista na divulgação científica. Sim. Isso, de alguma forma, te ajudou nesse trabalho? Quer dizer, você pesquisou essa parte da natureza de cada gota para fazer essa grande assembleia das gotas? Sim, sem dúvida. Essa é uma ótima pergunta, porque eu realmente tive uma passagem grande pelo jornalismo e uma das minhas experiências foi na revista Super Interessante. Né? Eu fui redator na revista Super Interessante, na editora Abril, e os assuntos da Super o Eugênio Butti, né, que era o diretor de redação na época, ele dizia assim que era uma revista que tinha uma vocação meio iluminista, né? Ela tentava trazer a ciência, mas de uma forma mais assim, fazendo essa mediação, né, entre o discurso, o jargão do cientista e o leitor, né, a pessoa comum, de outras profissões, de outros interesses. E eu acho que isso foi um grande exercício, fazer essa mediação. E eu acho que essa mediação ela é muito importante. Eu acho que entre os meus heróis literários, eu penso não só nos escritores propriamente ditos, mas como tem na minha galeria de heróis, no meu panteão assim pessoal, pessoas que eu devo muito e tive muito prazer ao ler, que são grandes escritores e mediadores científicos. Por exemplo, o astrônomo Carl Sagan, né, o neurologista Oliver Sacks, né, o Stephen Jay Gould, que era um biólogo, e tantos outros, que são pessoas que... O Mancuso, né, que fala de botânica das plantas, do mundo das plantas. São grandes pessoas que pegam o que há de mais de ponta na ciência e transmitem isso de uma forma literária, né, saborosa e inteligível, né, pelas pessoas comuns que não têm necessariamente todo aquele arsenal, aquele repertório científico, né? Então, eu sempre gostei muito disso, de trabalhar nessa fronteira. E eu espero, né, que isso tenha me municiado um pouco para fazer essa brincadeira, né? Então, quando eu brinco com as gotas, claro, tá vindo um monte de informações concretas sobre o que é a gota oleosa, a gota de água e tudo isso, né? A Anabela fez uma pesquisa profundíssima, assim, de imagens, né? E estudou a fundo isso. Desculpa. E então, assim, a gente tem muito estudo, né? O resultado final às vezes não parece, mas tem muita pesquisa para a gente poder desfazer da pesquisa e poder deixar fluir a criatividade, mas em cima de um trilho mais sólido, assim, né? Mais consistente. Isso é verdade. João, uma coisa que eu queria te perguntar, você acabou de citar a Anabela. A Anabela é a Anabela Lopes, que ilustrou o dia em que a lágrima chorou, o livro do João, que está sendo lançado agora, o livro dos dois, vamos dizer assim. Eu queria que você comentasse um pouco de que maneira você percebe que a ilustração da Anabela ampliou a narrativa do livro, ou até comente aquilo que você acabou de falar sobre a pesquisa da própria Anabela para produzir as ilustrações. Eu acho que é incrível, né? Eu fico pensando assim que, como eu falei antes, né, no livro ilustrado, a gente trata de dois textos, né? Um texto visual e um texto visual, imagético, e um texto literário, propriamente dito. E eles conversam, se entrelaçam, tiram outro para dançar, como diz o Odilon Moraes, né? E um grande professor também, um grande autor. E eu acho que estava pensando sobre isso, né? Olhando esse livro, o texto, necessariamente, quando a gente lê um texto, o texto gera dentro da gente, do cérebro da gente, imagens que variam de acordo com o nosso repertório, com a nossa vivência, com a nossa experiência de vida, com os nossos interesses. Então, eu fico pensando, se o texto ele gera imagens, necessariamente, dentro da cabeça, o contrário também acontece, né? As imagens, elas se estruturam como texto, porque elas abrem possibilidades narrativas e de interpretação
que, em última instância, vira texto, vira linguagem dentro da cabeça da gente. E se a gente pensa nesse livro em particular, a Annabella ela fez quase um fractal, assim, né? A gente vai abrindo, a gente vai chegando. É um livro para a gente pegar uma lupa e olhar assim de perto, porque dentro tem nuances e tem citações, brincadeiras, camadas e camadas de sentido que são percebidas por diferentes pessoas de acordo com seus repertórios. E então tem citações à história do cinema, tem citações a imagens científicas, a imagens da história da arte, e muita brincadeira visual, muito humor, né? Tem muito humor o desenho, né? Essa construção visual, gráfica da Annabelle. Então eu fiquei assim muito feliz em perceber isso, assim, né? Que a gente está produzindo de forma cruzada, assim, né? Narrativas próprias, né? As imagens gerando possibilidades de texto. E eu fico pensando, tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é a meta-ignorância, né? A ignorância, ela é importante. A ignorância no sentido do não saber é que move o espírito, tanto o espírito científico quanto a arte, né? Eu acho que ele é importantíssimo, o não saber. A gente, às vezes, tem medo do não saber, mas ele é necessário, é esse vazio que dá oportunidade da gente preencher com algo, né? Buscar preencher. Então, eu fico pensando, o não saber, ele pode ter dois níveis, dois graus, assim. Tem aquele não saber, que é tipo o não saber da enciclopédia ou do dicionário. Eu não sei tal palavra, eu vou buscar no dicionário e eu passo a saber, né? Eu não sabia e agora eu sei o significado, por exemplo, de uma palavra. Mas o que é interessante, o que me interessa muito, é o não saber de nível 2, vamos dizer assim, que é o seguinte: na hora que você está indo buscar aquela palavra no dicionário, você necessariamente, se é um dicionário físico, é claro, né? Você, ao mudar as páginas e procurar na ordem alfabética aquela palavra, você quase sempre você se depara com outras palavras tão interessantes quanto aquela que estimulam seu interesse. E você aprende uma outra palavra, um outro verbete, que você não estava procurando. Ou seja, você não sabia que não sabia. Né? É um não saber, por isso que eu falo que é uma meta-ignorância, é um não saber de segundo grau. E esse não saber de segundo grau que eu acho que é o mais rico da experiência humana. É aquele não saber de quando você entra numa livraria, por exemplo, e você entra para buscar um livro específico, mas você não aguenta. Quem gosta de literatura sabe disso. Você olha na prateleira, você esbarra com outro, tem a capa, te atrai, aquele tema, um título te atrai, você está ali exposto, a vendedora fala alguma coisa, e aí você sai com 5 livros, né? Além daquele que você tinha ido buscar. Essa é uma experiência muito comum, né? E eu acho que ela está um pouco roubada hoje em dia por esse mundo que é cada vez mais digital, cada vez mais movido por algoritmos, né? Então, a gente não vai mais na livraria física, a gente não busca uma palavra no dicionário de papel, a gente já busca o sentido exato e aquilo já resolve o nosso problema. E aí o algoritmo é que vai dizer para a gente: olha, você está buscando isso, talvez você se interesse por isso. Mas já é uma coisa meio dirigida, né? E eu acho que é muito interessante a gente tentar não perder esse interesse, que é o interesse da criança, eu acho. A criança tem esse olhar aberto para o mundo, né? E tudo é uma novidade, tudo é incrível, e ela está sempre aberta para ir descobrindo coisas, né? Ela procura uma coisa e descobre outras no caminho. A gente, quando adulto, parece que a gente vai fechando cada vez mais esse foco, né? E eu acho que... Espero não ter me perdido, mas é a resposta. Não, não se perdeu, não. E já que você falou das crianças e da maneira como que as crianças, de algum modo, ainda preservam essa meta-ignorância, adorei a ideia. Eu queria saber se você já tem feedbacks de como as crianças, os seus leitores, têm recebido o livro. Eu tenho ainda poucos, assim, mas o que eu tenho recebido é muito legal, e é muito legal. E eu acho que eu tenho sentido que tem sido mais a coisa visual, assim, que tem impactado, né? As crianças gostam da história, se interessam pelos personagens, das gotas, mas elas ficam mesmo sideradas, assim, pelo trabalho da Annabella, que é uma coisa realmente muito impactante, né? O que ela fez com esses desenhos.
Eu queria até mostrar, posso mostrar uma página? Pode, João. Essa aqui, ó. Enquanto você vai procurando a página, deixa eu É. só contar uma coisa. Quando o João estava falando de olhar as ilustrações com lupa, não pensem que ele estava falando de uma coisa que é figurada. O João tem uma lupa e ele, de fato, olha as ilustrações com lupa. Eu olho mesmo. É que agora eu não estou aqui em casa, mas senão eu pegava aqui na minha mesa a minha lupinha. Eu adoro fazer esse exercício. E esse livro não é pequeno, não, né? Ele é grande. Mas mesmo assim tem coisas que dá vontade de aproximar mais para ver. Mas Que a mostra a Anabel... ilustração, João. eu vou mostrar aqui, ó, no meu, que como eu não estou em casa, ó, eu abri ele na tela aqui, ó, do meu iPad. Dá para ver? Dá sim. Ó, tá vendo? Parece um azulejo, né? Um azulejo português, ó. Aí quando se aproxima, na verdade, aquilo que eu brinquei de fractal. Olha, tem fórmulas matemáticas, tem selos, tem estampas, tem imagens de bactérias, né? É muito rico isso É aqui. incrível, né? Bom, eu acho que agora ficou claro para as pessoas por que é que você está sugerindo pegar a lupa. Tá Cada vendo? ilustraçãozinha dessa dá vontade de É, olhar com muita calma, né? e eu acho isso pensando assim do ponto de vista da estrutura, da linguagem, né? Mas eu fico pensando grande parte do que é feito na literatura é metafórico, né? A gente usa comparações, né? O texto literário ele é muito rico em metáforas. Isso move muito grande parte do nosso imaginário do que a gente chama de um texto literário em relação ao texto não literário, que é bem objetivo. E aqui eu acho que eu tendo a fazer com a escolha das gotas e a Anabela com essa escolha dessa miríade de imagens, uma linguagem que seria mais metonímica, né? Que é parecido com a metáfora, né? Ambas emprestam sentido, né? Elas roubam o sentido mas uma através da metáfora, através das comparações, né? E a metonímia através de uma substituição mais dura mesmo, assim, né? Ela pega a parte para falar de um todo, né? Ela pega um nome de um autor para falar, ou de um livro, né? Para falar da obra de um autor. A metonímia é isso, né? O metonímico. E eu acho que as gotas elas representam essa grande metonímia, né? De falar da água do planeta através da menor partícula. Eu acho que isso conversa com as crianças, né? As crianças Sim. são as menores partículas dos adultos, né? Da humanidade, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que tem uma identificação, né? As gotinhas e as crianças, elas têm que... O futuro tá ali, né? Está contido nelas, né? Então, essa assembleia... E é uma coisa que eu sinto muito, as pessoas falam sempre da literatura... As pessoas não, né? Mas eu digo, há um certo descaso à literatura infantil como sendo o livrinho infantil, como uma coisa menor, sempre vista assim. E eu acho que é um equívoco isso, né? Ela tem uma importância incrível. Se não bastasse todas as importâncias que a gente não vai listar aqui, uma básica para todo mundo entender, quem pensa assim, é que esses leitores, você está formando os leitores adultos, né? Sim. Se os leitores adultos, se os adultos vão ler, vão gostar de ler, vão ser estimulados pela palavra, né, e estimulados a continuar aprendendo sempre, né, vai ser por causa de uma relação amorosa que se estabeleceu logo no início, né, da palavra escrita, né, então eu acho que é muito equivocado quando se coloca essa E o que pecha eu de acho bonito, João, nisso que você está falando, essa relação amorosa na literatura com as crianças, ela também se estabelece com o adulto. Porque, em sim, geral, é um adulto que aproxima esse livro da criança, que lê com ela, que conversa com ela. Então, nossa, eu acho que tratar a literatura infantil como algo menor é um equívoco sem tamanho. Né? sim. E outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar é escapar, ao mesmo tempo, de um didatismo, né? Ou de uma simplificação. Quer dizer, eu acho que é importante você puxar um pouco, empurrar as barreiras, né? Levantar um pouco a trave, né? Para que você busque... Há um prazer, claro que há
um tipo de literatura que é feita por puro entretenimento, e talvez ele tenha seu lugar mesmo, e como tudo, né? Mas eu acho interessante pensar que a gente está erguendo um pouco esse travessão, né? Para que há experiências que são desafiadoras de início e que dão um enorme prazer depois que você ultrapassa, né? E eu acho que é nessa fronteira que eu vejo, né, o trabalho assim interessante de ser feito na literatura infantil. Né? Nossa, João, que delícia! Eu queria agradecer muito por você compartilhar suas ideias e experiências conosco. E é fascinante ver como você aborda temas urgentes como a crise climática através da literatura infantil, equilibrando a necessidade de informar com a criação de narrativas envolventes. Seu trabalho certamente inspira e educa, ajudando as crianças a entender a importância da preservação ambiental de maneira criativa e acessível. Mas eu agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui e, mais uma vez, se você ainda não leu O Dia em que a Lágrima Chorou, não perca a oportunidade de conferir essa obra que combina arte e informação para promover conscientização ambiental. Até a próxima. Obrigado, Nazé.